Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Hoje, nós nos reunimos para orar com base no Salmo 46, um salmo que nos lembra que mesmo quando tudo parece desabar, Deus continua sendo o nosso refúgio seguro. Em um mundo cheio de caos, incertezas, lutas espirituais e emocionais, queremos abrir este espaço para clamar juntos, unidos em fé, por sua vida e por sua casa. Deixe o seu nome aqui nos comentários. Se você precisa de paz, cura, direção, consolo ou um milagre, escreva, ore por mim, ou coloque o nome da pessoa que deseja incluir na oração. Nós estamos orando com base na palavra. Estamos declarando que, mesmo que os montes se abalem e os mares rugem, o nosso Deus está no controle. Ele é o mesmo que guarda, socorre e sustenta. Vamos levantar um grande clamor juntos. Cada nome será apresentado diante do trono de Deus. E cremos, Deus se manifestará com poder. Compartilhe com alguém que precisa dessa oração. Vamos clamar juntos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ó Altíssimo, Deus eterno, nesta hora me coloco diante de Ti, reconhecendo que Tu és o meu refúgio seguro. Em meio às tempestades da vida, quando os ventos sopram contrários e as águas ameaçam afogar-me, corro para os Teus braços, onde encontro paz. Tu és a minha fortaleza, minha torre inabalável, meu abrigo diante dos inimigos visíveis e invisíveis. Senhor, em Ti confio, pois Tua presença é real e constante, mesmo quando tudo parece escuro. Tu não me abandonas. Tu és o Deus que socorre na hora da angústia, antes mesmo que eu clame. Senhor, eu Te exalto por seres um socorro presente, um Deus que não dorme, que vela por mim, que me sustenta com Tua mão direita fiel. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Senhor, vivemos dias de instabilidade, em que tudo parece ruir. As estruturas do mundo, as certezas humanas, as nações, os governos, os valores. Mas eu, como Teu filho, declaro que não temerei. Ainda que o chão debaixo dos meus pés trema, ainda que os montes, aquilo que parecia firme e inabalável, sejam lançados aos mares da incerteza, o meu coração permanecerá confiante. Porque eu sei em quem tenho crido. Tu és Deus acima de tudo. Tu governas sobre a terra e os céus. Nenhuma mudança é surpresa para Ti, pois nada foge do Teu controle. Senhor, dá-me um coração corajoso, uma mente firme e um espírito que confia plenamente em Ti, mesmo quando tudo ao redor grita medo, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela Sua braveza. Selá. Sim, Senhor, as águas do mundo rugem com violência. Doenças, guerras, injustiças, misérias e maldades se espalham como torrentes impetuosas. Mas no meio desse ruído, eu ouço a Tua voz serena, como águas tranquilas conduzindo-me para perto de Ti. Ainda que tudo se abale, eu permanecerei firme, porque Tu és aquele que controla até as tempestades. Jesus, como naquele barco com os discípulos, levanta-te agora e acalma os mares da minha vida. Ordena a paz sobre o caos que me cerca. Tua palavra tem autoridade sobre todas as coisas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ó Deus, faz brotar dentro de mim esse rio de vida, esse fluir de águas vivas que vem do Teu trono. Que essa fonte divina inunde o meu ser, lavando minha mente, restaurando meu coração, curando minhas emoções e fortalecendo meu espírito. Que esse rio percorra minha casa, minha família, minha igreja, minha cidade, meu país. Que onde houver deserto floresça vida. Que a Tua presença, como águas cristalinas e poderosas, traga a alegria à Tua morada. E que essa morada também seja o meu coração. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Pai,
Que verdade maravilhosa é essa! Quando tu estás no centro, nada pode ser abalado. Por isso, Senhor, vem e toma o centro do meu coração, da minha casa, dos meus planos. Eu te convido a estar no meio da minha vida. Reina em mim, ó Rei dos Reis. Estabelece teu trono em minha história. E quando a noite for longa, eu esperarei confiantemente pelo romper da manhã, pois sei que tua ajuda não tarda. Tu és o Deus que nunca falha, que chega na hora exata, que levanta os abatidos e fortalece os fracos. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Senhor, diante da tua voz, até os maiores impérios caem. Quando tu falas, toda a terra se cala. Nada pode resistir ao teu poder. Quando as nações se rebelam, quando os governos se levantam contra os teus princípios, tu ainda és o soberano que tem a última palavra. Fala, Senhor, sobre minha vida, minha cidade, meu país, que tua voz derreta o orgulho, derrube muralhas e estabeleça tua justiça. Eu clamo pela manifestação da tua palavra, que cura, restaura, liberta, ressuscita e transforma. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Glória ao teu nome, Senhor dos Exércitos. Tu não envias apenas anjos, tu mesmo estás conosco. A tua presença é a minha maior segurança. Tu és o Deus que lutou por Jacó, que o transformou, o protegeu e o conduziu. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Refugia-me, Senhor, em tuas asas. Esconde-me na sombra do teu onipotente. Quando o mal tentar me cercar, eu me lembrarei. O Deus dos exércitos está comigo. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Senhor, ensina-me a contemplar. Dá-me olhos espirituais para ver tua mão agindo, mesmo nas coisas que não compreendo. Abre meus olhos para teus sinais, para os livramentos que já me concedeste. Quero testemunhar tua glória e anunciar tuas maravilhas. Tu és o Deus que derruba fortalezas do inimigo, que intervém com poder em meio às crises. Ensina-me a não temer o juízo dos homens, mas a respeitar o teu. Que eu veja com fé tuas mãos mudando histórias e redirecionando destinos. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ó Senhor da paz, entra agora nas guerras da minha alma. Cessa os conflitos internos, as divisões, os medos e os tormentos. Entra nas guerras da minha família, no caos dos relacionamentos quebrados, nos lares em conflito. Entra nas guerras das nações, nos conflitos armados, na violência urbana. Quebra os arcos da opressão, corta as lanças da injustiça, queima os carros da guerra com o fogo do teu espírito. Traz reconciliação onde há ódio, traz unidade onde há divisão. Tua paz é verdadeira, tua paz é sobrenatural. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Neste momento eu me aquieto, Senhor. Eu silencio minha alma, coloco fim às minhas ansiedades. Cesso as exigências do meu coração agitado. Apenas reconheço, tu és Deus. Tu és Deus quando tudo vai bem. Tu és Deus quando nada faz sentido. Tu és Deus nos montes e nos vales, na bonança e na tempestade. Tu serás exaltado entre os povos, porque toda a terra reconhecerá o teu nome. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, enquanto continuo neste tempo de oração, quero declarar que nada se compara à tua presença. Não existe abrigo mais seguro do que os teus braços. Não há força maior do que a do teu nome. Tu és o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Diante de ti, todo medo se dissolve. Toda ansiedade perde a força, toda dúvida se curva diante da certeza da tua soberania. Senhor, fortalece os cansados. Neste momento, intercedo por aqueles que estão exaustos, física, emocional e espiritualmente.
Pai, muitos estão à beira de desistir, abatidos por perdas, traumas, doenças, lutos e desilusões. Levanta-os agora com teu espírito, que eles sintam a tua mão tocando-os. Traz novo ânimo, sopra fôlego sobre os ossos secos, restaura vidas, famílias, ministérios e propósitos. Que cada filho e filha teu encontre em ti a fonte que nunca seca. Tu és a fonte de águas vivas que renova os que confiam em ti. Mesmo quando tudo parecer fora de controle, tu permaneces no trono. Quando os noticiários trazem medo, quando as nações se agitam, quando a economia desaba, quando os sistemas falham, tu permaneces entronizado. O Senhor dos Exércitos não é pego de surpresa. Tu vês o fim desde o princípio. Eu me rendo a esse domínio perfeito. Eu descanso no teu governo eterno. Senhor, dá-nos discernimento para ver o invisível, fé para crer no impossível e coragem para caminhar mesmo em meio à tempestade. Senhor, manifesta teu poder em minha geração. Vivemos dias de incredulidade, dias em que muitos perderam a esperança, dias em que os valores eternos são trocados por prazeres passageiros. Mas eu clamo, levanta teus filhos como testemunhas vivas do teu poder. Manifesta sinais, prodígios e maravilhas, não por vaidade, mas para que o teu nome seja exaltado entre os povos, que os teus servos sejam portadores da tua glória, que cada casa, cada escola, cada rua, cada nação sinta o impacto da tua presença real. Senhor, guerreia por nós. Entra nas batalhas espirituais que travamos dia após dia. Quebra os laços da opressão, desfaz as armadilhas do inimigo, anula as palavras malditas lançadas contra nós, reverte os decretos injustos, fecha a boca dos acusadores, ilumina cada canto escuro, restaura o que foi roubado. Onde houver maldição, lança bênção. Onde houver ódio, estabelece o teu amor. Onde houver medo, derrama tua paz. Estabelece teu reino em nós. Que o teu reino venha sobre nossas mentes, nossos corações, nossas casas. Que o teu governo seja visível em nossas atitudes, nossas palavras e nossas decisões. Ensina-nos a viver como cidadãos do céu, mesmo enquanto caminhamos pela terra. Que o teu reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo seja manifesto por meio de nós. Purifica-nos, Senhor. Se houver pecado oculto, revela e purifica. Se houver orgulho, quebranta-nos. Se houver resistência, suaviza nosso coração. Faz-nos mais parecidos com teu Filho Jesus. Que nossos olhos estejam fitos nele e não nas ondas ao redor. Que nossa confiança esteja na rocha e não na areia movediça deste mundo. Lava-nos com o teu sangue, purifica-nos com tua verdade, ensina-nos a andar em santidade, não por obrigação, mas por amor a ti. Grava a tua palavra em nosso coração. Que o Salmo 46 não seja apenas um texto lido, mas uma realidade vivida. Que cada versículo transforme a nossa forma de pensar, crer e agir. Que em dias de medo nos lembremos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Que em dias de caos nos recordemos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que em dias de silêncio tenhamos fé para ouvir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Derrama teu Espírito, clamamos por um novo Pentecostes, enche-nos com teu Espírito Santo, que nossa vida espiritual não seja movida por esforço humano, mas por tua presença viva em nós. Ensina-nos a ouvir a tua voz, conduz-nos com teus dons. Reacende os corações mornos, aumenta a fome por ti, que o fogo do altar nunca se apague, recebe a nossa adoração. Mesmo no meio da guerra nós te adoramos. Mesmo em meio à dor, te exaltamos. Como Davi, dançamos diante da arca, mesmo quando zombam de nós. Porque nossa adoração não depende de circunstâncias, mas de quem tu és. Tu és digno, sempre serás. Tu és bom, mesmo quando não entendemos. Tu és santo, mesmo quando tudo parece impuro. Recebe nosso louvor, nossa vida, nossa entrega. Profetizamos paz,
Profetizamos paz sobre os lares divididos, paz sobre as mentes angustiadas, paz sobre os corpos enfermos, paz sobre as finanças em crise, paz sobre os relacionamentos quebrados, paz sobre os corações órfãos, paz sobre os lugares assolados, paz sobre cada cidade que invocará o teu nome. Senhor, faz-nos habitar nas alturas. Tira-nos das prisões da mediocridade espiritual, dos ciclos de religiosidade vazia. Leva-nos para o alto, onde o ar é puro, onde o céu é mais visível, onde o som do teu coração é mais claro. Que os ruídos do mundo se calem e que tua voz se torne nossa bússola. Eleva nosso espírito, que não vivamos mais como terráqueos apenas, mas como cidadãos do céu. Dá-nos a perspectiva da eternidade, Senhor. Faz-nos enxergar como tu vês. Abre os olhos espirituais do teu povo. Como o servo de Eliseu viu o exército celestial que os rodeava, abre também os nossos olhos. Que vejamos que não estamos sozinhos, que percebamos o mover angelical ao nosso redor, que saibamos que a guerra é vencida não por força humana, mas por ti, Senhor dos exércitos. Revela os teus planos, as tuas estratégias. Dá discernimento profético ao teu povo. Levanta intercessores, atalaias, sentinelas nos muros da oração. Mantém acesa a chama do teu altar. Que o fogo do Espírito nunca se apague em nós. Que a chama da adoração seja constante. Que a oração seja contínua. Que o altar do nosso coração esteja sempre pronto para sacrificar o ego, a carne, o orgulho. Que sejamos como os sacerdotes antigos, que diariamente apresentavam ofertas a ti. Senhor, nós somos os teus sacerdotes hoje. Oferecemos a ti nosso tempo, nossa atenção, nossa vida. Guerreia contra tudo que nos separa de ti. Destrói, Senhor, os ídolos escondidos. Quebra os altares de vaidade, incredulidade e independência. Abre caminho em meio à floresta dos nossos pensamentos carnais. Derruba os tronos interiores que disputam com o teu governo. Torna-nos submissos, humildes, rendidos. Não queremos apenas conforto espiritual, queremos transformação. Não queremos apenas proteção, queremos comunhão. Não queremos apenas bênçãos, queremos a tua face. Renova a esperança. Senhor, muitos perderam a esperança por causa do tempo de espera. Mas tu não te atrasas, tu te revelas no tempo certo. Por isso, sopra agora sobre os que estão à beira de desistir. Restaura sonhos antigos, reacende visões apagadas, reconstrói ministérios em ruínas, dá coragem para recomeçar. Abre portas que estavam seladas, multiplica forças aos que não têm mais nenhum vigor. Tu és o Deus que renova e que dá graça para começar de novo. Entra no íntimo do nosso ser, vasculha nosso interior, vê se há em nós caminhos maus. Sonda-nos, conhece nossos pensamentos, nossos desejos, nossas intenções. Purifica-nos, livra-nos da hipocrisia, das máscaras da superficialidade. Que sejamos íntegros diante de ti, assim como o ouro é purificado pelo fogo. E mesmo quando for doloroso, Senhor, continua a obra em nós. Que sejamos moldados à imagem de Cristo. Aquieta nossa alma nas noites escuras. Sim, Senhor, existem noites em que não há resposta, não há luz, não há companhia. Mas mesmo nessas noites, há paz, porque tu estás ali. Que cada alma abatida sinta agora o abraço do teu Espírito. Que o frio da solidão seja aquecido pela tua presença. Que o silêncio da dor seja preenchido pela tua palavra. Mesmo quando não entendemos, podemos descansar, porque tu és Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os celeiros estejam vazios, eu me alegrarei em ti. Profetizamos manhãs de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Senhor, traz a manhã para os que vivem noites longas. Levanta a luz sobre os que estão em trevas.
Que a tua alegria invada os lares, os quartos, os consultórios, os presídios, os hospitais, as ruas e os corações. Que o amanhecer traga cura, reconciliação, salvação e restituição. A tua misericórdia se renova a cada manhã e por isso temos esperança. Estabelece um povo firme que não será abalado. Levanta uma geração que não se curve aos ventos doutrinários, às pressões culturais, às tentações modernas. Que haja um remanescente fiel, um povo como Daniel, íntegro entre os leões. Como Elias, profeta no meio da idolatria. Como Esther, ousada em tempos de opressão. Como João Batista, voz que clama no deserto. Como Jesus, cheio de graça e verdade. Que essa geração diga: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E que mesmo se o mundo inteiro for contra, permaneça firme. Conduze-nos em direção ao teu propósito eterno. Não queremos viver para nós mesmos. Não queremos andar em círculos. Guia-nos, Senhor. Que cada passo nos aproxime do teu plano perfeito. Que cada estação revele mais do teu caráter em nós. Que o propósito não seja apenas realizado, mas que ele nos transforme no processo. Leva-nos da superfície ao profundo, da teoria à prática, da emoção à obediência, dos discursos à cruz, do medo ao amor perfeito, e ao final de tudo que a tua palavra seja cumprida em nós. Não queremos ser apenas ouvintes, queremos ser cartas vivas, que o Salmo 46 esteja escrito em nosso caminhar, em nosso testemunho, em nosso silêncio e em nossas vitórias. Que todos ao nosso redor saibam: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E por fim, confiamos no teu tempo. Não anteciparemos teus planos. Não correremos à frente do teu propósito. Esperaremos. Confiamos que ao romper da manhã tu virás. Porque tu sempre vens, sempre cumpres tua palavra, sempre honras os que te buscam, sempre és fiel. Amém. Glória ao Senhor dos Exércitos. Ele está conosco.